eu Eu tentei assistir esse documentário ontem, né? Mas é um documentário em espanhol e meu espanhol nunca fiz aula, eu só tenho alguma noção de alguma leitura. Mas é um bom documentário e basicamente resume, na verdade, o Peleja resume o que está nesse documentário. Até mesmo, né? O próprio Real Madrid não tem muita ligação com seus fundadores, que eram dois catalães. Isso no final do século XIX, início do século XX. E, como vocês viram ali nessa pequena reportagem, o Real Madrid foi um clube menor, o Madrid, na verdade, foi um clube de menor expressão até a chegada do Francisco Franco ao poder. E aí vocês viram um time que, em mais de 20 anos de história do campeonato nacional, do campeonato espanhol, que tinha ganhado 2 ligas, em 30 anos ele ganha 14. Meninos, não existe comprovação de ajuda à arbitragem, mas nesse documentário mostra lances, alguns pênaltis que são dados para o Real Madrid em finais de Liga dos Campeões. Você olha e fala assim, não, pelo amor de Deus, isso aí. Os adversários fazem falta na risca da meia-lua da grande área, o juiz contava a marca do pênalti. Gols legítimos de adversários anulados. Então, pode não existir declarações públicas, mas as imagens elas são escandalosas de ajudas para o Madrid, mostrando a importância que o futebol tem para ditaduras, ou também contra elas. Mas, no caso aqui, o Real Madrid trabalhou, no caso, em conjunto com a ditadura franquista. Vocês podem perguntar, Flávio, o futebol é só alienação? Não, não é. Não é, tá bom? Vamos encerrar esse assunto futebol aqui e passemos para a próxima, para o material mesmo. Vamos para a página que eu falei 31. Abram aqui nesse texto da página 31 que a gente vai ler um pouco sobre o nazismo para fechar o próprio capítulo, ok? Mariana, você está com a apostila aberta aí? Me dá um ok no chat. Mariana. Débora, você está com a apostila aberta? Ah, tá. Hoje meu áudio está ruim. Ok, Mariana, sem problema, viu? Matheus, na página 31. Na verdade, nem tem a página aqui, né? Eu vou pela 32, volta uma. Então, Débora, você está com a apostila aberta aí? Deixa eu ver se a Débora está aqui, né? Página 31? 31, tá sim. Por favor, lê os 2 primeiros parágrafos para nós aqui. A gente está iniciando os filmes de Hollywood. Exato. Os filmes de Hollywood são apenas uma das expressões artísticas a retratar os aspectos do nazifascismo que marcou a primeira metade do século XX, enfatizando o drama das milhões de pessoas que sofreram as barbaridades desse regime. Nas obras, sejam elas baseadas em histórias reais ou não, os nazistas, em especial, receberam considerável atenção da indústria cinematográfica estadunidense, que os retrata normalmente como homens extremamente autoritários e cruéis. Apesar de essas representações não terem, na maior parte das vezes, qualquer compromisso com a verdade histórica, revelam, entre outros aspectos, a atração que a maioria das pessoas tem pelas grandes catástrofes humanas. Dentro desse tema, por exemplo, um dos assuntos que são mais tratados e que mais comovem o público do cinema é o Holocausto, impiedoso massacre cometido contra os judeus por alemães nazistas. Esse episódio da história foi revelado ao mundo após o fim da Segunda Grande Guerra em 1945, quando as tropas comandadas por Adolf Hitler foram definitivamente derrotadas pelos aliados. Então, vamos aqui a uma contradição. Esse livro, que o nome dele é O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, ele mostra como estúdios como a 20th Century Fox, a Paramount
Entre outros, buscaram inserção no cinema da Alemanha, fazendo aquilo que os nazistas o pediam. Várias foram as vezes que esses estudos que eu citei, entre outros, tiraram protagonistas judeus dos seus filmes, tiraram diretores judeus dos seus filmes, para quê? Para agradar o mercado, para agradar o alto comissário nazista. Só para vocês terem uma ideia, esse livro nos fala que era um hábito do Hitler todo final de noite assistir um filme. Tinha uma espécie de sala de cinema lá nos lugares onde ele estava, na casa de campo, no bunker, nos lugares onde ele comandou a Alemanha antes e durante a guerra. E ele sempre classificava. Os capítulos parte dos capítulos do livro são divididos de acordo com as classificações do Hitler. Bom seria o termo intermediário, seria assistível e ruim. Bom para os arianos, assistível e ruim para os arianos. E o Hitler era, como eu falei aqui agora, ficcionado pelo cinema hollywoodiano. E alguns filmes encarnavam os ideais do nazismo. Existe um filme chamado Lanceiros da Índia, que encarna o nacionalismo, a entrega pela guerra. Era um dos filmes preferidos do Hitler. Agora, filmes como Tempos Modernos, ou um filme que retratava a história de judeus e a história vencedora de judeus, o Hitler, esse não entrava no cenário do cinema alemão. E por mais que o Hitler, aí falando sobre a história do próprio cinema alemão nazista, tentasse promover filmes que retratassem a grandiosidade do nazismo, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos estava a anos-luz da indústria cinematográfica nazista. O lema era ser contra os judeus. Matheus, aqui, basicamente, nós estamos falando de ser contra os judeus e retratar os valores arianos. Valor da guerra, valor da entrega, valor do esforço, valor da obediência cega à liderança. Então, esses aqui eram alguns valores que o Hitler prezava nos filmes que ele assistia. Se ali aparecesse alguma calúnia à imagem dos alemães, como, por exemplo, alguns filmes que retratavam a Primeira Guerra e acabavam falando, né, a respeito acabavam tratando os alemães como culpados da guerra, ele parava o filme no meio ele parava de assistir no meio da sessão de cinema. Então, ele sempre era criterioso com estes filmes. E lembrando, gente, é o que eu falo, o Capital não tem ideologia. O Capital não tem ideologia. A Paramount, a Fox, estúdios cinematográficos grandiosos, por vezes respeitaram essas imposições nazistas para ter o poderoso mercado alemão. Tem um filme do Chaplin, O Grande Ditador. O Hitler chegou a censurar O Grande Ditador. É uma crítica, assim, mortal ao próprio Hitler. E é muito bom. Uma hora veja. Ele é muito bom. É um filme, é um clássico do cinema, e muito bonito, viu, Matheus? Bom, vamos continuar aqui. Débora, pode ler o resto para nós dessa página 31, do que você começou a ler para nós? Diante disso, como uma nação tão desenvolvida como a Alemanha consentiu a ascensão do regime nazista, o que levou a maioria dos alemães a ser convencida de que fazia parte de uma raça superior,
Por qual razão o assassinato de milhões de inocentes não sensibilizou grande parte da sociedade alemã que permanecia resignada frente aos desmandos do ditador Adolf Hitler? As respostas para essas perguntas nem sempre estão nos filmes. Os pessimistas vão dizer que eu vou fracassar e que ditadores não têm mais graça, que o mal é algo muito sério. Estão errados. Se existe uma coisa que eu sei é que o poder pode ser sempre ridicularizado. Quanto maior é o sujeito, maior é a força com que o risco vai lhe abater. Eu rio dos ditadores, mas eles não são desumanizados no filme. Em um momento, faço uma dança do ditador com um globo terrestre. E ali esse pobre louco é algo além do ridículo. Um pequeno homem diante do mundo vasto e inconquistável. E ele acredita que o mundo é seu. É o Charlie Chaplin falando justamente dessa charge demonstrada na primeira página da apostila de vocês. Ela é uma referência ao filme Tempos Modernos, que mostra o Himmler, que é o ditador ali retratado pelo Charlie, fazendo essa brincadeira com o mundo, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Agora vamos para a página, já falo com vocês, blá, blá, blá. Vamos para a página 32 agora. E, Ana Júlia, por favor, leia para nós essa no 1, esse primeiro trecho aqui, em laranja, não sei que cor que é essa laranja, a nova Constituição Alemã. Lê para nós, fazendo um favor. Tá bom. A nova Constituição alemã traduz em verdade muito pouco o espírito alemão. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo tornam a Alemanha tão radical como nenhum grande país civilizado foi até agora. Então, meninos, aqui é uma crítica à República de Weimar, república proclamada ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí, quando esses críticos falavam da Constituição feita pela República de Weimar, falavam, né? O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento e a debilidade do governo. O que os críticos acreditavam era de que um governo com direitos, com parlamento, com instituições funcionando, não daria conta de resolver a crise vivenciada pela Alemanha naquele momento. Era preciso de um governo com executivo forte e que fosse capaz de centralizar as decisões. Esse discurso ficou um pouco vazio nos anos 20, principalmente com a recuperação econômica alemã. Lembrando que nós estamos fazendo aqui uma retomada de conteúdos. Já falei isso na aula corrente. Mas com a crise de 1929 atingindo a Alemanha em cheio, o discurso do radicalismo totalitário nazista ganha força e ganha poder. Ana Júlia, pode ler para nós o próximo, o outro trecho aí, Camisas Negras de Milão? Uhum. Camisas Negras de Milão, camaradas operários. Há 5 anos, as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo dessas ruínas? O fim de um período da história contemporânea, o fim da economia liberal. Então, meninos, lembrando que esses regimes, o fascismo italiano, o nazismo alemão e até o salazarismo e o franquismo em Portugal e na Espanha, eles tinham um Estado como um intermediário entre classes. Não é que eles apagaram a economia de mercado das suas sociedades, não. Volto a falar de uma das frases do Hitler, mostrando, né, que ele sim apoiaria a economia de mercado e a iniciativa privada. Qual frase é essa? Não nacionalizarei empresas, nacionalizarei o povo alemão. O Hitler dizia basicamente para os empresários: ó, fica tranquilo, vai ganhar seu dinheiro. Ao menos que esse empresário fosse judeu, aí ele estava lascado. Mas para o empresário ariano e mais ainda ligado ao partido nazista,
Ele fala assim, não, meu filho, pô, vim que aqui é para você ganhar dinheiro mesmo. Certo? E aqui, gente, vamos ver na próxima leitura, na página, página 41, vamos ler essa legenda da figura 9 da página 41, fazendo um favor. E eu vou pedir a Débora para ler para nós. Débora, leia aqui. Figura 9, as Olimpíadas de 1936. Débora? Página 41? 41. Aí está escrito. Figura 9, as Olimpíadas de 1936, blá, blá, blá. As Olimpíadas de 1936 deveriam servir para enaltecer a grandeza da Alemanha nazista e de seus princípios, como a exaltação da raça ariana, considerada superior. No atletismo, no entanto, as 4 medalhas conquistadas por um negro, Jesse Owens, foram um golpe na tentativa de engrandecer os ideários sobre a superioridade germânica. Então, meninos, Jesse Owens chega à Alemanha para disputar os Jogos Olímpicos de 1936. Inicialmente, ele chegava para disputar 3 provas com um determinado problema na delegação dos Estados Unidos. Ele disputa a 4ª prova. E ele ganha 4 medalhas em uma das provas mais nobres das Olimpíadas. Nas provas mais nobres, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 800 metros rasos, e ele também acho que ganha em salto, e ele ganha uma prova de salto. Aí a 4ª medalha, eu não tenho certeza. Lógico, um momento para enaltecer a grandiosidade do nazismo, um momento em que se suspeitava, mas não tinha aquela confirmação das atrocidades cometidas pelos nazistas nos campos de concentração, um negro dos Estados Unidos, descendente de escravos, chega lá e estraga a festa, é lógico que será um momento de ira para o Hitler. O Hitler não estava na cerimônia de premiação do Jesse Owens. Em outros momentos, ele esteve lá entregando medalhas para os alemães nas Olimpíadas de 1936. A Alemanha ganhou a maioria no quadro, fez maioria no quadro geral de medalhas, foi o país com mais medalhas. Entretanto, pouco se lembra disso. Se lembra de um momento no qual um negro, considerado inferior, num lugar racista, vai lá e ganha todas as provas que ele disputa. Curiosamente, numa dessas provas, ele teve a ajuda desse atleta aqui que ficou em 3º lugar. Se eu não me engano, na prova de salto à distância, né, que ele ganha a 4ª medalha. O camarada falou assim, eu vou tentar te ajudar nisso aqui. O filme que eu cheguei a comentar com vocês, né, Raça, mostra essa história. As dificuldades que o Jesse Owens teve para ir para a Olimpíada, as dificuldades que ele teve ao retornar para os Estados Unidos, e essa ajuda que o 3º colocado aqui deu a ele na prova do salto. Desse modo, gente, mostrava que esse ideal racialista tão presente na sociedade da primeira metade do século XX era um discurso para inferiorizar grupos considerados menores. Bom, vamos continuar aqui, meninos, né? A gente tem uma imagem que retrata, né, o ódio promovido por campanhas publicitárias junto aos judeus, na figura 10. A gente tem a figura 11, né, também retratando colocando os judeus como culpados e aliados a outras potências, né? Os judeus são os culpados pela guerra, o que diz no cartaz. Bom, e vamos para a página agora, 42, queridos.
vendo aqui a cinema e propaganda política do nazismo. Ana Júlia, lê para nós os 2 primeiros parágrafos aqui, fazendo um favor. Os 2 primeiros parágrafos? Cinema e propaganda política no nazismo. Ah, tá. O cinema foi, indubitavelmente, o setor que recebeu maior atenção e investimentos do regime nazista. Desde o início de sua carreira política, Adolf Hitler já conhecia o enorme potencial oferecido pelas imagens, em especial pelo cinema, na veiculação de ideologias e na conquista das massas. Assim, o cinema esteve fortemente vinculado ao crescimento partidário e à escalada eleitoral dos nazistas. Antes mesmo da ascensão de Hitler ao poder, foram produzidos os primeiros filmes de propaganda nazista. Durante os 12 anos de regime nazista, estima-se que foram produzidos mais de 1.350 longas-metragens, que buscaram de várias formas enaltecer o nazismo, estimulando a grande maioria da população alemã a participar da experiência nazista, além de colocar a Alemanha em segundo lugar na produção cinematográfica mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da América. No entanto, é importante destacar que, submetida às leis de mercado e seguindo a orientação de Goebbels, valorização da produção de filmes de propaganda indireta, a maior parte da produção cinematográfica nazista foi dedicada ao entretenimento, sendo filmes aparentemente escapistas, mesmo quando diluíam em seus enredos alguma conotação político-ideológica. Então, aqui, meninos, o próprio ministro da propaganda enxergava muito bem este potencial. Agora, meninos, por mais que você tenha empenho, por mais que você tenha vontade, uma tradição, uma história, uma tradição não se constrói da noite para o dia. Como eu falei com vocês, esse livro mostra alguns esforços para a promoção do cinema na Alemanha nazista, mas ainda estavam muito aquém da produção cinematográfica dos Estados Unidos. Gente, desde a década de 1910, ainda quando o cinema engatinhava, grandes estúdios nos Estados Unidos produziam a rodo filmes. Hollywood já se fazia como um grande estúdio produtor de cinema desde a década de 1910. Hitler chega ao poder na década de 1930. Então, para ele construir um corpo cinematográfico forte, uma indústria de entretenimento forte, ele tinha que remar muito. E ele até tentou. Alguns filmes são clássicos, né? Muito lembrados quando se trata do próprio nazismo. Um deles se chama O Triunfo da Vontade. Desculpa, saiu um 9 sem querer, enfim, é coisa da digitação. É um filme, né, bem feito, que mostra um avião no meio de nuvens, o céu se abrindo, o avião decola e do próprio avião sai o Hitler, para vocês terem uma ideia. E aí, meninos, e aí a história gira em torno do próprio Hitler. É como se o céu se abrisse para o próprio Führer, para a própria liderança. E a partir do momento, a partir do momento que ele cruza os céus, toda nebulosidade, toda oposição é desfeita em prol dessa vontade maior, que é a vontade do Hitler. Nesse sentido, o cinema teve um papel de despertar paixões. Até os dias de hoje, ele ainda desperta. Dentro da Alemanha nazista, ele fez isso bem. Mas, que nem eu falei, para ele ganhar a força de Hollywood, ainda teria que remar muito tempo. Bom, continua para nós, fazendo um favor, Ana. Termina de ler esse texto para nós aqui, fazendo um favor.
Como o nazismo, no começo dos anos 1930, ainda estava buscando construir uma imagem idealizada do regime, os seus primeiros filmes foram partidários e patrióticos, apresentando os comunistas e os judeus como os grandes inimigos da Alemanha. Nos filmes nazistas, o bem e o mal eram ordenados de modo a provocar violentas emoções e não deixar dúvidas no espectador sobre qual lado escolher. Nos primeiros filmes, os comunistas eram sempre retratados de forma sutilmente caricatural, até gradualmente serem revelados como força maléfica. Mais adiante, apareceriam filmes dedicados aos ingleses, aos eslavos, aos russos, aos judeus e etc. A diferença estava no combate direto dentro dos mais antigos, o que imprimia o caráter político e doutrinário. Já nos filmes posteriores, buscou-se associar indiretamente determinado povo ou raça com as noções de perversidade, destruição e exploração. E aí uma questão curiosa. O cinema cumpre muito bem uma função pedagógica. Aqui no cinema nazista alemão, era mostrar ao alemão, naquela lente, quem era o outro, quem era o ruim. Dentro de um maniqueísmo, uma disputa no qual o bem só é o bem e o mal só é o mal. Não, os personagens, sejam bons ou ruins, os heróis ou os vilões, não tem, vamos dizer, os heróis só são heróis perfeitos o tempo todo e os vilões só são vilões maus o tempo todo. Assim funcionava esse cinema nazista. E, curiosamente, de início, eles vão pegar também muitos comunistas para Cristo. Num tempo posterior, gente, muito se fala da perseguição feita aos judeus. E sim, foram os principais perseguidos. Mas os comunistas, dentro das regiões dominadas pelos alemães, também sofreram muito. Sofreram politicamente, sofreram ideologicamente, por conta das suas questões ideológicas. Então, aqui nós temos uma feroz disputa ideológica. E vamos aqui para a página 43, para terminarmos a aula de hoje. Espera aí, gente. Eita, só. Página 43, para refletir. Isso aqui é importantíssimo. Prestem atenção, por favor. Ana, termina aqui para nós esse último texto da aula de hoje. Para refletir mesmo? Exato. O artigo 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, determina a reclusão de 1 a 3 anos e multa para aqueles que praticam, induzem ou incitam a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O inciso 1º dessa mesma lei ainda determina a reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para o fim da divulgação do nazismo. O que podemos fazer no nosso dia a dia para que a Lei 7.716 seja efetivamente aplicada, evitando assim a proliferação de grupos preconceituosos como os neonazistas? Então, gente, preste atenção para nós terminarmos a aula de hoje aqui. E vocês prestem atenção mesmo. Qualquer divulgação de elementos nazistas cai nessa lei. Uma coisa é eu colocar e falar assim, gente, essa aqui é a suástica, elemento no qual o Partido Nazista identificava os seus. Então, estou colocando ali para fins didáticos e pedagógicos. E outra coisa, eu colocar um troço desse no meu braço e ir para a rua. Aí eu não estou fazendo, eu não estou num processo de ensino e aprendizagem, eu estou num processo de propaganda. E eu posso ser julgado e condenado pela Lei 7.716. Aí vocês podem me perguntar, Flávio, já me perguntaram isso em outra sala, e eu respondo, mas eu faço essa pergunta e respondo aqui também. Flávio, por que o nazismo é crime e o comunismo não é crime no Brasil? Gente,
O nazismo, como ideologia, escrito lá pelo próprio Hitler e tudo mais, tem o objetivo de segregação e perseguição junto aos outros. Então, é a ideia de superioridade de uma raça, e aí contra judeus, contra negros, contra homossexuais, contra deficientes físicos, contra, enfim, N grupos. O comunismo, na origem, com Karl Marx, entre outros, gente, não tem ideia de extermínio de raças. É uma ideia de revolução e é uma ideia de extinção de classes sociais. Na ideia, as práticas de governantes que promoveram revoluções comunistas foram tão brutais ou até mais brutais do que aquelas colocadas em prática pelo Hitler. Lembra vocês, Stalin matou mais do que Hitler, Mao Tse-tung matou mais do que Hitler, entre outros. Entre outros. Pol Pot no Camboja não matou mais que o Hitler em números, mas em proporções estatísticas, matou mais. Era chamado de o Khmer Vermelho. Mas estes homens são genocidas. Stalin, Mao Tse-tung, o Pol Pot, mas as ideias comunistas necessariamente não falam sobre eliminação física, cultural de outros grupos. Elas promovem uma união da classe trabalhadores, explicam o que é o capitalismo, explicam o que é a sociedade. Agora, quem colocou em prática, aí se tornou ditador. Alguns mataram mesmo, mas também mataram. O caso do Fidel Castro, em Cuba. Também matou, perseguiu. Mas na ideia, lá não fala, vamos exterminar. Não é aquilo que o Hitler falou no livro que eu mostrei para vocês. Tá bom, gente? Então, tem uma expressão.